Olá, começa agora o programa Comunicação Livre, esse meu espaço de bate-papo com você aí de casa, que eu tenho o imenso prazer de levar temas selecionados. No programa dessa semana, eu converso com a Luana Bastos e a gente vai falar sobre contos de fadas. No segundo bloco, eu converso com a Thaisa Souza e a gente vai falar sobre cores do outono e inverno para as maquiagens. E eu termino conversando com a Jéssica Vital sobre protocolos de segurança nos cuidados com as unhas. Fica comigo que a gente volta rapidinho. No RM Consultório você encontra atendimento particular com horário marcado, conforto e qualidade para toda a família. Nossa equipe conta com profissionais em pediatria, clínica médica, fonoaudiologia, geriatria, ginecologia, obstetrícia e nutrição, dedicados para a saúde da mulher e da criança. Ambiente acolhedor com brinquedoteca e espaço de café para sua comodidade. Agende sua consulta e venha conferir um atendimento diferenciado. Mari, você conhece o CNA Universo? Não, o que é o CNA Universo? É tudo do CNA para você aprender inglês e espanhol. Presencial, online, híbrido. Tem blog, podcast, portal do aluno, exames internacionais e muito mais no CNA Universo! Uau, adorei o CNA Ah, não! De novo não. Universo! Como você quiser aprender, o CNA tá together com você. Aqui no Apogeu São Tomás de Aquino é legal aprender com a tia Juliana. Quando eu venho pro colégio eu me sinto muito feliz. Eu gosto muito daqui. Aqui no Apogeu a gente pratica esporte quase todo dia. Isso me dá ânimo para estudar. Os estudos e o esporte têm horas certas e isso me faz me sentir muito melhor. Passei na UF, tive uma experiência incrível, extremamente acolhedora, com muita parceria. Então se você quer isso também, vem pro São Tomás de Aquino Apogeu. Você que tá aí, vem pro Apogeu São Tomás de Aquino. Aqui não é do Apogeu, recomendo vir porque é muito boa a escola. Pet Love, tudo o que você precisa para cuidar do seu bichinho de estimação. Banho dermatológico, tosa higiênica, corte de unha, limpeza de ouvido, hidratação de pelos, escovação e muito mais. Serviço de Taxi Dog. Buscamos e levamos seu animal com conforto e responsabilidade. Equipe treinada e profissional. Venha conhecer nossas instalações pessoalmente. Pet Love, o cuidado do seu pet está aqui. Aberto de segunda a segunda, o Parque do Castelo, localizado na BR-040, quilômetro 56, possui diversas atrações de qualidade com segurança para toda a família. Um dos principais atrativos é o Airsoft, prática que começou no Japão e vem ganhando adeptos por todo o Brasil. Pratique tiro ao alvo no conglomerado do Castelo de Itaipava, com equipamentos que simulam armamentos reais, mas que são carregados com esferas de plástico totalmente seguras. Diversão e adrenalina garantidas. Ainda dependendo de carona. Chegou a hora de você ter a sua CNH, Autoescola Serra Verde. Aulas teóricas presenciais, online e híbridas. Instrutores experientes e credenciados pelo Detran. Carros novos. A única da região com carro adaptado para deficientes. Maior índice de aprovação de Petrópolis. Sua habilitação é na Autoescola Serra Verde. O EcoArte Espaço Cultural é um espaço destinado para o aprendizado das múltiplas artes. Música, teatro, dança, oficinas, vivências em arte. Tudo isso e muito mais bem no coração do Centro Histórico de Petrópolis, com um olhar humanizado e para todas as faixas etárias. Venha para o EcoArte Espaço Cultural e deixe a arte ecoar em sua vida. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre. Tenho o imenso prazer de conversar com a Luana Bastos, ela que é psicoterapeuta junguiana e escritora, e a gente vai falar sobre conto de fadas. Seja muito bem-vinda, Luana, prazer conversar com você. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, Carla.
Vamos Sim. conversar sobre esses contos maravilhosos, né? Vamos falar um pouquinho sobre eles. Você tem um livro, você trabalha na área de psicoterapia junguiana e fala sobre contos de fadas. E aí eu queria começar perguntando por que tantas mães morrem nos contos de fadas? O que que isso revela sobre essas histórias e sobre a nossa psique coletiva? Uhum. Bem, para começar, quando a gente vai interpretar um conto de fadas, nós podemos fazer de diversas formas. Uma delas é olhando para cada personagem como um elemento da psique. Então, a gente pode olhar como a personagem principal sendo o ego, né? E a gente traz ali a mãe, que geralmente falece no início. Quando não falece, ela às vezes, igual em João e Maria, que tem versões que a madrasta, tem versões que a mãe coloca a criança para fora de casa, ou na Rapunzel, que ela é obrigada a entregar a criança para a bruxa, né? Para a bruxa criar. Então sempre tem esse desvinculamento da mãe, né? E a Clarissa Estés, que é a autora do Mulheres que Correm com os Lobos, e é uma psicoterapeuta junguiana também, ela trouxe o termo a mãe boa demais. O que seria isso? É aquela parte nossa que quer nos proteger, uma parte interna nossa, que quer nos proteger de ir para a vida. Sabe quando às vezes a gente está no emprego, aí nós estamos na zona de conforto, a gente conhece todo mundo, já tem aquele salário, sabe o ritmo daquele trabalho, e vem uma oferta maravilhosa. E aí, sabe aquele medo de, ai, não sei se eu vou? Aí a mãe boa demais agindo. É nessa hora que a gente tem que falar, não, eu preciso ir. E aí, isso até simboliza o entrar na floresta, entrar na jornada, entrar no inconsciente. Por quê? Eu estou me desafiando. Então, ao longo da nossa vida, essa mãe boa demais, ela precisa ser um pouco afastada para que a gente possa encarar, para que a gente possa ter um relacionamento também, porque querendo ou não, quando a gente se envolve com alguém, é um risco, né? Não tem muita garantia, a gente se expõe. Então, a mãe boa demais impede esse ir para a vida nosso, impede o nosso crescimento material, né? Como eu citei o primeiro exemplo, mas também o nosso crescimento como pessoa, né? Então, é por isso que ela precisa ficar, vamos dizer assim, um pouco mais afastada, para que a gente possa crescer. Tanto que no conto da Rapunzel, o que a Disney montou, que chama Enrolados, o filme, a princesa depois ela volta para a mãe, né? Para a mãe boa demais, ela volta e é apresentada ao rei e à rainha. Mas esse retorno, ela já fez a jornada do herói. Ela já amadureceu, ela já infringiu as regras lá da bruxa, saiu da torre, mesmo sem a bruxa querer, se relacionou com o homem, que é a nossa contraparte masculina, que Jung chamou de ânimos. Toda mulher tem a sua contraparte masculina, assim como todo homem tem a sua contraparte feminina. Então ela se relacionou, então ela fez toda a jornada do herói, e aí sim ela pode conviver com essa mãe boa demais, porque ela já tem a maturidade e já sabe quem ela é. Aí ela é capaz de conviver. Fantástico. Agora, essa ideia da mãe boa demais, ela é impressionante como a gente pode mesmo olhar para os nossos vínculos com as nossas mães, né? Assim, eu acho que eu vivi essa jornada do herói e agora retornei para minha mãe, agora adulta, mulher, com 40 anos, e como isso é interessante de verdade, como eu estou lembrando de outras histórias. A gente tem uma produtora cultural, eu conto uma história sempre da princesa do dente de ouro, e a mãe da princesa do dente de ouro dorme. Ela entra num sono profundo e só acorda no final. Então, assim, isso é impressionante, né? Falando um pouquinho, né, explorando essa questão da jornada feminina, né? Nos contos, a morte da mãe parece marcar o início dessa jornada de amadurecimento. Que tipo de transformação psíquica está em jogo nesse momento? Olha, está em jogo o viver a sua vida ou não. Jung, ele inova quando ele traz para nós os conceitos de complexo materno e complexo paterno. O que seria isso? São as ordens, complexo materno, são as ordens que nós recebemos na infância, da mãe, da tia, da irmã mais velha, das mulheres que nos criaram. E o complexo paterno, a mesma coisa, mas relacionado aos homens. Então, nós somos isso. A nossa psique ela é formada por isso. Ou seja, dentro de mim, quando eu chego na adolescência, que aí eu vou sair do Jardim do Éden, que é quando eu vou questionar pai e mãe, e entendo que pai e mãe são falíveis, são pessoas e tudo. E aí, nesse momento, eu começo a ter uma percepção de que essas ordens, elas precisam ser questionadas. Então,
o complexo materno, a gente pode pegar a mãe dormindo, que para o Jung, o dormir significa o símbolo da inconsciência, ou seja, você joga lá para o inconsciente, bem inconsciente, para você não ter muito acesso, vamos dizer assim. Então, você pega essa mãe que fica para trás, então, simbolicamente, seria o quê? Deixar o complexo materno para trás, para que eu entre na jornada. A floresta é o símbolo do inconsciente, a Moana, quando entra no mar, é o símbolo do inconsciente também, para que eu entre na vida. E aí eu me descubra. Porque essa é a transição do adolescente para adulto, né? Só que se a gente observar, a nossa sociedade está num momento em que muitas vezes as pessoas estão com medo de largar a mãe boa demais. E aí nós temos adultos nos seus 30, 40 anos dentro da casa da mãe. Mas o estar dentro da casa da mãe não é um problema. O problema é a simbologia, que às vezes esse adulto não se permite, ou essa mulher ou homem, não se permitem ter um relacionamento por inteiro. Sabe por quê? As ordens da mãe estão ali. Vamos dar um exemplo pequeno. Gosto muito desse exemplo, da menina que às vezes nasce numa família que é muito religiosa, cheia de dogmas, e fala que aquilo é feio. Então, a ordem da mãe, vamos dizer que a mãe que falava isso, dançar é feio. Essa mulher, quando se torna adulta e vê outra mulher dançando, ela quer matar aquela mulher que está dançando. Porque aquilo vai na ferida dela. Porque aquilo é o que ela é, mas ela não pode. Então, quando entra num processo terapêutico, a primeira coisa que às vezes a terapeuta fala vai dançar. E quando essa mulher vai dançar, é como se ela entrasse na jornada pela primeira vez, porque ela está sendo ela. E aí, muitas coisas destravam na vida. Você fala, Luana, mas era só uma dança. Não era só uma dança, era uma parte, era um pedaço dela que foi arrancado lá atrás e que agora ela resgatou. Então, é nesse contexto que a gente percebe o quão é importante o complexo materno, a mãe, ficar para trás. É essa a importância que a gente só entra na jornada, só entra na vida, só se permite viver quando a gente sai dessas ordens e viver a nossa vida, né? Porque vivenciar o complexo materno ou o paterno é vivenciar as ordens do pai e da mãe. Perfeito. Quando a gente fala de Cinderela, né, as irmãs da Cinderela são retratadas como imaturas e dependentes. Isso pode ser entendido como um alerta sobre os perigos de se prender a essa aprovação materna que a gente está tanto falando? Certamente, porque se a gente observar lá no filme da Disney, né, o tempo inteiro as irmãs disputam até o amor da mãe. E a mãe, a madrasta, acaba se tornando uma mãe boa demais para as próprias filhas e prejudicando elas. E se a gente olhar o ponto de fora, como se a Cinderela fosse o ego, né? E a madrasta fosse uma parte da Cinderela, uma sombra, as irmãs também percebem o quê? Existem partes imaturas também dentro dessa mulher, mas para que ela se desenvolva, ela vai ter que alimentar a sua parte forte, a sua parte de coragem, que é a da Cinderela. E na Cinderela fala muito da gentileza, né? Faz muito essa coisa, o conto da Disney. Então ali é trazido isso, que é essa parte da gentileza, mas é a parte também de infringir as regras, porque a madrasta não deixa ela ir ao baile, e ela vai. Olha. Então nós temos aí esse que faz parte da jornada do herói. O herói, ele precisa contestar as regras. E, gente, quais regras são essas? O complexo materno e o complexo paterno, se a gente pensar. Essas são as regras que a gente precisa contestar. Porque pai e mãe são ruins? De jeito nenhum, mas é porque as regras que eles colocaram lá na infância deu certo na infância. Não necessariamente vai dar certo para a vida adulta, né? Perfeito. Você tem um podcast, né, que interpreta contos que fala sobre essa questão, em cada conto um ponto. E eu queria que você falasse assim, como é que surgiu, como é que é o retorno, como é que é para você, como é que está o podcast no dia a dia? Então, o podcast, eu fiz ele há um ano, eu interpretei 19 contos de fadas. Uhum. Eu colocava no meu Instagram, no Luana Barros 986, colocava para as pessoas votarem qual contos que elas preferiam e tudo. E aí eu fiz 19 contos. É interessante, o que mais bombou foi a Bela e a Fera. E a Bela e a Fera é muito simbólico, porque o conto da Bela e a Fera, se a gente observar, como eu falei, a mulher
ela tem a contraparte masculina. A Uhum. contraparte masculina da Bela, uma fera, é um animal, ele não é nem ser humano. E se a gente olhar ao longo do conto, ele vai se humanizando. E quando uma pessoa gosta de um conto de fadas, isso diz muito pra gente. Eu, como terapeuta, atendendo, eu sei que se uma mulher fala pra mim que o conto de fadas dela favorito, por exemplo, é A Bela e a Fera, pode ser, porque em terapia nada é pedra, né? Uhum. Pode ser que ela tenha um grande problema com a parte paterna. Pode ser, porque essa parte é o complexo paterno que vai auxiliar na formação dessa contraparte masculina da mulher, na formação do ânus. Então, ali eu já tenho uma informação maravilhosa. E aí você pensa assim, mas como é que esse conto de fadas vai auxiliar essa pessoa? Como? Porque a interpretação eu faço no podcast, então eu trago da inconsciência para a consciência. Uhum. E aí a pessoa entende o comportamento por causa disso, né? Então, o inconsciente ele já passa a fazer, vamos dizer assim, metade da energia que ele tinha sobre nós, do poder, é retirado quando a gente traz para a consciência uma situação nossa. Mas e as crianças que amam os contos de fadas, né? Como os contos de fadas são cheios de arquétipos, inconscientemente, a criança assimila todo aquele conto e vai auxiliar também na evolução, na jornada da criança, né? Fantástico. Engraçado. Eu nunca fui uma pessoa de contos de fadas, mas muitos anos atrás eu fiz assessoria de imprensa de um projeto que analisava histórias e contos de fadas. E eu escolhi o da lebre e da tartaruga, sendo o que eu mais gostava. Sabe? A corrida da tartaruga e da lebre, e aí a lebre, meu sobrenome é Coelho, e aí a lebre, como ela anda muito rápido, ela é muito boa, ela simplesmente deixa pra lá. E aí ela dorme no meio do caminho, e a tartaruga persiste, e ganha a corrida. Na época, eu até recebi uma pseudoanálise do porquê que aquilo era, né? Não é uma pseudoanálise, né? Na verdade, uma interpretação dessa história e tal, não sei o quê, mas tem muitos anos, uma pena. Eu até vou procurar nas minhas coisas se eu ainda tenho por aqui. Porque realmente é uma historinha, é uma história que eu acho máximo, né? Então, se é super bom, mas se você se acomodar, aquele que parecia que não era tão legal assim pode ganhar, né? Mas vamos voltar. Pode pra ir. você. Pode falar. Eu só ia comentar da história, é porque se a gente pensar, tanto a lebre quanto a tartaruga são partes suas. Então, também tem partes que estão, às vezes, maturando devagarzinho ali, e às vezes, compreende? Não tem a pressa do ego, não tem a pressa que a sociedade existe, está maturando para que vença também. É isso, eu adoro aquela história, adoro de verdade. E aí, para a gente finalizar, nosso tempo já estourou, eu queria que você terminasse falando do seu livro. E aí, como é que as pessoas podem acessá-lo? Bom, o meu livro chama A Dança das Bruxas, Iniciação. Ele está disponível em e-book na Amazon. É um livro que o que acontece? Quando eu li o livro Mulheres que Correm com os Lobos, eu fiquei encantada. E eu queria aquela pegada, eu queria passar aquilo de um jeito assim mais fluido, né? Porque o Mulheres que Correm com os Lobos é maravilhoso, mas ele é muito simbólico e às vezes as pessoas têm dificuldade. Então eu comecei um projeto que chama A Dança das Bruxas no meu Instagram, que era um projeto de poesia contemporânea. Eu colocava diálogos entre mulheres e bruxas ali. E isso foi chamando a atenção. E aí, com o tempo, eu peguei e coloquei alguns diálogos num diário mágico que uma mãe deixa para a filha quando precisa partir. E aí começa o livro A Dança das Bruxas. São 4 amigas, cada uma com seus problemas, uma num relacionamento abusivo, a outra com a ausência da mãe e do pai, todas com problemas que nós temos no nosso dia a dia. Uhum. E aí elas vão entendendo que quanto mais elas fogem dessas situações, pior essa situação fica. E aí eu trabalho também a questão da ancestralidade, que as avós deixaram um legado para elas também, e aí elas vão descobrir esse legado. E também da força da amizade feminina. Dentro disso, escondido ali no livro, nós temos muitos símbolos, muito estudo sobre alquimia, sobre interpretação de sonhos, sobre interpretação de contos de fadas. Nós vamos ter também arquétipos. Então é um livro, assim, por mais que seja um romance leve,
é um livro recheado de símbolos. E assim, eu tenho recebido um feedback maravilhoso do livro, de mulheres falando, Luana, parece que eu estava dormindo e acordei. Olha! Então, assim, só por feedbacks, assim, já vale a pena a escrita, sabe? Com certeza. E ele trabalha muito esse conceito do quê? Do feminino, do voltar para dentro, de as respostas estarem dentro de nós, que foi o conceito inovador que Jung trouxe, né? Quando ele veio à sociedade, acreditava que assim, eu vou no terapeuta porque ele vai me contar o problema que eu tenho. Não, a situação minha, só eu vou saber. Talvez o terapeuta auxilie no caminho para chegar. Às vezes um livro de autoconhecimento, às vezes o meu livro vai auxiliar na jornada para entrar na floresta. Mas quem entra nessa floresta só pode ser nós mesmos por nós, né? E mostra também o apoio feminino disso, porque na vida da mulher nós temos pesquisas sobre isso já, né? De o quão é importante uma amizade feminina para a saúde mental da mulher. Porque realmente quando você vai conversar com um homem, muitas vezes, não estou desmerecendo, mas muitas vezes o homem não tem a profundidade, não conhece os complexos, não conhece toda a história que uma mulher traz. Que nós trazemos toda uma situação até no nosso corpo, de gestação, de ciclo menstrual e tudo mais. O homem tem as situações dele, que eu acredito que entre homens também seja interessante conversar. Mas nós, mulheres, especificamente, precisamos muito da amizade feminina junto. E isso é realmente curativo para nós. E o livro também vai trazer sobre isso. Fantástico. Você falando das amizades... Eu acho que é muito, muito importante. A gente tem sempre aquelas que precisa. Então, assim, termino te agradecendo pelo bate-papo, foi uma delícia. Como você falou das amizades e como elas são importantes, deixo o meu beijo para as minhas redes de apoio, sabe? Maria e Thaís, que estão aqui no rolê, na vida de adulta, fazendo esse papel tão importante para mim. E queria que, para terminar, você deixasse seu Instagram para as pessoas buscarem você e obterem mais informações sobre o teu trabalho. Tá, o meu Instagram é Luana Barros 1986. E eu agradeço muito a oportunidade, viu? Muito obrigada por esse bate-papo. Eu amei também. Falei de um assunto que eu sou apaixonada. E eu espero que as pessoas gostem do livro, que foi um livro escrito depois de muito estudo. E muita autoanálise também. Foi uma delícia, Luana. Obrigada de verdade. Um beijo grande. Até a próxima. Um abraço, um beijo. Você fica comigo que eu volto logo após o intervalo. Ser nail designer é mais do que cuidar das unhas, é criar momentos, é proporcionar bem-estar. Cada atendimento é um encontro, um instante para relaxar e se cuidar. Cada detalhe pensado para realçar sua beleza com qualidade e inovação, além de uma experiência única. Transtornos emocionais, bloqueios energéticos, sintomas no corpo físico, desarmonia nos relacionamentos e falta de autoconhecimento podem trazer sofrimento para a vida. As terapias holísticas são o caminho para uma vida harmônica e plena e te levam ao reencontro consigo mesmo. Dulce Rocha Terapias Holísticas. Agende agora mesmo e dê um novo rumo à sua vida. A verdadeira beleza está nos detalhes e para uma transformação autêntica, conte com uma equipe especializada. No Espaço Ilma Satiro você encontra o que precisa para ficar ainda mais deslumbrante. Cortes, escova, coloração, unha, maquiagem e muito mais. Venha nos conhecer, marque seu horário e saia renovada. Espaço Ilma Satiro, revelando a beleza que está dentro de você. O Espaço Linda Feitosa existe desde 2001 e proporciona às mulheres estilo e serviços como design de sobrancelhas, delineador de olhos e micropigmentação de sobrancelhas e lábios. Pós-graduada em dermomicropigmentação e especialista em design de sobrancelhas com foco no visagismo, Linda Feitosa consagrou a frase: "Os fios definem as sobrancelhas e estas definem uma pessoa". A beleza que você procura, promovida através das nossas mãos.
Confiança é essencial quando o assunto é saúde. Há mais de 15 anos no mercado, a Brasil Manipulação produz medicamentos fitoterápicos, homeopatia, alopatia e medicamentos controlados, além de gels, cremes, shampoos e muito mais. As fórmulas manipuladas são produzidas por farmacêuticos capacitados, que visam a qualidade e a segurança do produto final. Compromisso contínuo com a saúde e bem-estar dos nossos clientes. Um sorriso bonito é o seu melhor cartão de visitas. A doutora Amanda Claveri proporciona o que você precisa para a sua saúde bucal, seguindo todos os protocolos de segurança. Atendimento em todas as especialidades, para todas as faixas etárias, com alta qualidade e segurança comprovada. O sorriso que você deseja está em nossas mãos. Doutora Amanda Claveri, odontologia especializada. De acordo com a OMS, o Brasil tem a maior taxa de pessoas ansiosas do mundo. Aqui, 9,3% da população sofre com ansiedade. Noutros países, esse número é de 3,6%. A ansiedade pode provocar arritmia, taquicardia, vertigens, tonturas, dificuldade respiratória, tensão, insegurança, dentre outros sintomas. Caso você sinta alguns deles, procure ajuda. O que fazer quando você tem uma festa, um evento, um jantar de negócios ou romântico, uma gravação ou uma live e precisa ficar plena? Maquiagem é coisa séria e quando você quer estar diva, a melhor opção é chamar um profissional de confiança para cuidar de você. Thaisa Souza, maquiadora profissional. Seja você e vire tendência. O mundo está em plena transformação. Você está preparado? Com a Treine, seus problemas acabaram. Estrutura impecável, professores altamente qualificados, aulas presenciais, treinamentos em informática com design, administração executiva e inglês, capacitação e seleção de talentos para o mercado. Venha fazer parte desta equipe. Somos todos Treine! Seu filho rejeita comida o tempo todo? Você sabe a forma correta de iniciar a introdução alimentar do seu bebê? Os horários das refeições são sempre motivos de briga na sua casa? Sente que está com dificuldade para engravidar? Sabia que o acompanhamento nutricional na gestação é fundamental para o desenvolvimento adequado e saúde do seu bebê? Essas situações têm solução e a especialista Rafaela Cogliatti pode te ajudar. Porque cuidar da nutrição é garantir saúde para o futuro. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre. Tenho o imenso prazer de conversar com a Thaisa Souza, ela que é maquiadora, e a gente vai falar sobre as cores do outono e inverno. Thaisa, seja muito bem-vinda, é imenso prazer falar com você. É muito bom estar aqui de novo com você, Carla. Obrigada pela oportunidade, viu? Bom dia. Então, vamos começar pelo seguinte. Quais são as principais cores de maquiagem para esse outono e inverno? Então, seguindo a tendência ainda, que todo mundo falou que a cor do ano agora seria o marrom, né? Então, a gente ainda continua usando os subtons de marrom, mas eu acredito que a moda quem faz é você, né? Então, assim, o inverno a gente pede um pouco mais de vinho, daquele tom mais de uva, uns tons de cereja, alguns tons de terracota são incluídos, dependendo do tipo de look que você vai usar, na maquiagem também. Então, eu acredito que todos esses tons mais puxados por vinho, por vermelho, por marrom, eu acho que dá uma boa casada. O azul marinho também fica a coisa mais linda. Legal. Você falou desses tons, né, que estão em alta, e eu queria entender por quê que a gente percebe que ciclicamente eles estão em alta mais nessa temporada fria. Geralmente esses tons eles estão mais presentes nessa época de outono e inverno, acho que até devido ao recorte mais das cores, até por causa do tempo, como fica a neblina, né, essa questão mais escura. A gente só tem que tomar muito cuidado para não usar muito tom muito escuro junto, senão a gente vai acabar se fechando bastante, né? A gente tem
Desde essa questão da sociedade, desde muitos anos, que, tipo, tá muito sol, verão, primavera, então é muita roupa muito colorida, é tom muito aberto. Mas não, no inverno também você pode usar uma cor branca, você pode usar um bege, você pode usar uma blusa que tenha um tom dourado. Não precisa exigir exatamente esses padrões, né? Isso é muito, assim, mais da cultura mesmo. Você vê, tipo, os casacos são muito marrons, muito preto, as calças. Então, assim, quando vem uma cor um pouco mais diferente, o pessoal até fica, nossa, é bonito. Então, assim, eu indico muito você ir arriscando. Não deixar de usar o seu vermelho, não deixar de usar o seu roxo, não deixar de usar o seu azul. O azul bebê, sobretudo azul bebê, é a coisa mais linda que tem, assim. Então, assim, é só você acompanhando as tendências e usar o que você gosta. Acho isso muito importante. Agora, você acredita que as tendências internacionais, elas influenciam diretamente essa paleta de cores que a gente está usando aqui no Brasil? Com certeza, com certeza. A gente costuma valorizar muito o que é de fora, né? Dependendo do que vem de fora, fala muito mais do que da nossa própria cultura em si, né? Às vezes acaba sendo mais bonito. E a gente é um país tropical, né? Mesmo a gente tendo a questão do frio, a gente também tem temperaturas muito elevadas. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com essas diferenças de cultura. Igual, por exemplo, lá fora começou a surgir o tal do clean girl, o pessoal fala, né? Que é uma maquiagem que você usa que parece que você não está usando maquiagem, mas você está cheia de produto, mas assim, é para você aparentar não estar usando. Então lá fora, por exemplo, tem um sobretudo tal, aquilo ali, dependendo de quem usar, principalmente se for uma celebridade, aquilo ali vai ser muito chamativo, então vai trazer muita publicidade. Então quanto mais publicidade, quanto mais gente famosa usando, pode ter certeza que vai virar tendência. Legal. Agora, eu queria que você falasse o seguinte: o que que muda na maquiagem dos olhos nessa estação? Eu acho que na estação, assim, com certeza muda de acordo com o evento que você vai usar também, né? Não tem como falar exatamente o que você deve usar. Eu acredito que, tipo assim, se for uma maquiagem para o seu dia a dia, você mantém a sua sombra no tom marrom. O marrom é uma cor muito coringa, né? Os subtons dele são muito clássicos, são muito simples, não são difíceis de você usar. Então, assim, combina com praticamente tudo. Então, assim, durante o dia você pode arriscar com uma maquiagem mais pro marrom. Aí, se for pra noite, você pode carregar um pouco mais o olho ou o lábio. Eu sugiro não carregar muito os dois. Porque quando você carrega muito o olho e muita boca, fica tudo muito pesado, né? Então, a maquiagem, ela, ao mesmo tempo que ela te embeleza, ela também pode te dar uma envelhecida, ou pode te deixar manchado. Fica feio, né? Então, assim, pro dia a dia eu indico, assim, marronzinho, um dourado, um batom muito hidratante. Eu indico sempre produtos hidratantes nessa época que tá muito frio. E à noite vai depender do rolê que você for dar, se você vai ser para jantar. Se você for sair para jantar, usar batom que gruda, que fixa, para você não ficar com aquela boca com a metade sem nada e com a metade com o produto. Então, carrega muito o olho e muita boca. Então, eu indico assim, o vermelho, o vinho para batom e a sombra e rímel. Rímel hoje em dia, a máscara marrom tá muito em alta, fica super natural, fica muito bonito. Perfeito. Outra questão muito importante é o seguinte: essa questão da preparação da pele. Ela muda no inverno com as cores e as texturas? Ela ganha destaque? Como é que é isso? Muda muito, né? Porque no inverno fica muito seco. Até eu que tipo, tenho pele oleosa, eu preciso trocar os meus produtos, porque principalmente nessa área que é assim, do bigode, do queixo, fica muito, muito seco. Né? Então a gente tem que usar, mesmo que você tenha uma pele oleosa, tem que hidratar a sua pele. Então toda a rotina de skincare muda de acordo com cada estação que a gente está. Não tem jeito, porque a nossa pele ela vai meio que vai acompanhando o que a gente está tendo no dia a dia, né? Hoje, igual hoje está frio, mas amanhã a gente já não sabe como é que vai estar. A gente sabe que a gente está chegando no inverno, então a preparação de pele tem que ser de acordo com o que você está vivenciando no momento. Então, se a sua pele é seca, então você vai ter que ter um cuidado acima do que você já tem. E a mesma coisa com a pele oleosa. E quanto mais sua pele estiver cuidada, mais hidratada, melhor ela vai aceitar o produto. Tipo assim, a maquiagem ela camufla, mas ela não faz milagre, né? Então, assim, e textura é uma coisa que é da pele, é natural. Não tem como a gente fingir que ela não tá ali. A gente dá uma camuflada, mas a maquiagem, que cada não, ela ainda mostra um pouco, somente com aquelas espinhas um pouco mais altas, cicatrizes. A gente camufla, mas infelizmente não deixa de existir, né? Então, assim, cuidado com a pele dobrado com esse inverno. Quais são os maiores erros que as pessoas costumam cometer ao usar essas cores no inverno na maquiagem? Eu acho que os maiores erros
acho que não saber muito sobre colorimetria mesmo, né? Sobre a questão do estudo das cores, como você vai casar uma cor com a outra, a questão de você pesar muito o olho no dia fica muito pesado, fica muito artificial, fica difícil às vezes você conseguir ver até o contorno do olho. É óbvio que vai da pessoa, vai da escolha. Ah, Thaís, eu gosto de um olho marcado no dia. Beleza, mas a gente não precisa usar o lápis preto, a gente pode usar um lápis marrom. Ah, mas eu gosto do meu pata de aranha muito grandão e... Tá, mas vamos para máscara marrom então? Que aí não fica aquele grumo preto, aquela coisa, sabe? Ah, mas eu gosto de um batom assim, assado. Beleza, a gente pode fazer, mas vamos fazer de um tom que não fique tão chamativo. Porque assim, chamativo não quer dizer que é ruim, mas às vezes acaba não ficando tão bonito, né? E a maquiagem ela é para te realçar, não para deixar feio, né? Então, assim, eu acho que é questão de você casar mesmo, assim, eu quero usar um marronzinho. Beleza, vamos ver qual o tom de marrom que vai ficar bom para você? É isso, é você testando, treinando, e é isso. Eu acho que o grande erro é realmente não saber combinar, porque a maquiagem realmente é um mundo muito assustador para muita gente. Até para mim, às vezes, quando surgem produtos novos, eu fico, meu Deus, como é que eu vou usar isso aqui nessa questão? Vamos ver como é que eu vou fazer. Mas aí você vai se divertindo, você vai aprendendo, você vai brincando e dá tudo certo. Qualquer dúvida, me manda uma mensagem que eu te ajudo. Isso aí. E agora, para a gente terminar o nosso bate-papo de hoje, queria que você deixasse os seus contatos para festas e eventos, porque eu sei que você trabalha com isso e faz super maquiagens para múltiplos eventos. Então, você pode falar comigo no meu Instagram, que é Thaisa Souza, ou no meu celular, que é mais fácil você me achar, que é 24 9931 39365. Maravilha. Querida, muito agradecida pelo bate-papo. É sempre um prazer falar com você. Eu que agradeço. Muito obrigada, de verdade. Um beijo grande e até a próxima. Você fica comigo, que eu volto logo após o intervalo. O tempo voa, mas memórias podem durar para sempre. No estúdio Natália Barros, transformamos sorrisos e abraços em lembranças eternas. Aqui, cada clique é feito com carinho, amor e cuidado, porque família é tudo que a gente guarda no coração. Ensaios de família, gestante e infantil. Mais que fotos, experiências afetivas. Hoje é um belo dia para salvar memórias. Vamos juntos contar a sua história? Marcele Malaquias, esteticista, cosmetóloga, massoterapeuta, terapeuta naturalista e integrada. Atende agora no Espaço La Bella, um local acolhedor e profissional em bom sucesso para você e toda a sua família. Estética, massagens, terapias alternativas, produtos fitoterápicos e muito mais. Atendimento com hora marcada. Venha cuidar do seu corpo e da sua alma. A PPO é uma associação sem fins lucrativos que atua em Petrópolis há quase 30 anos em defesa da vida de pacientes com câncer. Diariamente oferecemos gratuitamente apoio por meio de atendimentos em psicologia, nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia, terapias alternativas, serviço social e muito mais. Conheça a PPO e nos ajude a manter nossas atividades. Quer aprender com quem entende? Há mais de 100 anos, a Escola de Música Santa Cecília ensina como tocar violão, guitarra, piano, violino, saxofone e dentre outros instrumentos. Também oferecemos aulas de musicalização infantil, canto coral, técnica vocal, teatro e muito mais. Os melhores professores, métodos modernos e a credibilidade que você precisa. Faça já sua matrícula. O Lar Nossa Senhora das Graças é uma entidade que acolhe há 63 anos crianças e jovens em situação de risco e vulnerabilidade social. Atualmente, o lar possui estrutura composta pela casa principal e anexos, além de uma equipe formada por 42 profissionais.
Precisamos da sua ajuda para os gastos mensais com equipe, alimentos e itens de higiene dos nossos pequenos. Qualquer valor já é de grande ajuda. Lar Nossa Senhora das Graças, o amor que transforma vidas. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre. Tenho o imenso prazer de conversar com a Jéssica Vital. Ela que é empresária e nail designer do estúdio Jéssica Vital, e a gente vai falar sobre protocolos de segurança. Seja muito bem-vinda, Jéssica. É um imenso prazer falar com você. Oi, Carla. Oi, tudo bem? Imenso prazer estar aqui de volta. Parei aqui rapidinho os atendimentos. Assim que é bom. Entre uma cliente e outra, vamos falar um pouquinho sobre esse passo tão importante quando a gente pensa nos cuidados das nossas mãos e pés, das nossas unhas. E eu queria começar falando que o setor de nail design ele cresceu muito nos últimos anos, né? Na sua opinião, o que diferencia um serviço profissional e seguro de um atendimento amador? Serviço profissional, ele se diferencia pelo uso de técnicas corretas, né? E quando a gente atende os protocolos de higiene, né, e da saúde. Agora, o amador, ele ignora, né? Às vezes por falta de conhecimento também e por economia. Por economia. Então, pode ser aquele barato que sai caro. Porque tudo tem um custo. Então, assim, uma estufa, uma autoclave, custa, né? Então, tem os produtos que também para cuidado, para higiene, né? Então, é um investimento. É um investimento em saúde? Sim. E é o retorno, né? Porque é onde a gente consegue fidelizar a cliente, que é na confiança, na responsabilidade. Sem isso, nada caminha. Certo. Quando a gente está falando em protocolo de segurança, o que exatamente isso significa para um espaço, para um salão, especificamente para um estúdio de nail design de manicure, que nail design é um nome moderno, chique, para o que a gente chamava de manicure. O que são esses protocolos na prática? É seguir as regras de esterilização dos instrumentos, o descarte correto de materiais, o uso de EPIs, né, o cuidado com a saúde da cliente e da própria profissional também. Perfeito. Quais são os principais riscos de um atendimento que não segue essa norma? O que pode acontecer com a cliente e com a profissional, por exemplo? Olha, a cliente pode ter infecções, alergias, contaminação, né? Tanto a cliente, tanto a profissional também. A gente lida com instrumentos de corte, né? Então, que pode haver sangue. Então, é muito fácil, né? A contaminação. Desde as leves às mais graves, né? Como a hepatite, ou então é um fungo na unha, uma micose. E são situações muito chatas quando acontece, né? E a profissional perde totalmente a credibilidade. O uso de materiais descartáveis é essencial, mas nem todos eles podem ser, nem tudo que você usa no dia a dia é descartável. Como garantir que instrumentos reutilizáveis sejam 100% higienizados? Tem os instrumentos que são descartáveis, né? Esses já ajudam muito na contaminação, como toda luva, lixa, todas essas têm que ser descartáveis. Agora, os que são esterilizáveis também tem todo o protocolo certinho para esterilizar, né? Tem a estufa, tem a autoclave, que tem que ter a temperatura certa ali para esterilizar, mas antes também tem que ter o produto específico, né, para fazer a lavagem antes, tudo certinho, para poder estar esterilizando aí 100%. Perfeito. Muitos clientes ainda usam os seus próprios alicates e lixas. Isso é realmente seguro ou pode ser um risco também? Muitas trazem sim, mas assim, aqui eu prefiro usar o meu. Porque assim, muitas em casa serve para todo mundo, é um alicate que todo mundo usa. E muitas das vezes também chega aqui enferrujado. Então, não é
seguro, não é? Né? Então, elas sempre optam em usar o meu. Então, eu reforço isso. Quem quer trazer, só que tem que estar limpinho, tem que estar tudo certinho também. E é um produto, assim, que é uso individual. Não pode servir para todos da casa. Legal. Agora, uma questão eu sei que você lida com isso com muita responsabilidade, porque você cuida de mim, e eu já vi você tirando o alicate da embalagem lacrado, que acabou de, né, quer dizer, que fez toda a parte de higienização. Então, eu entendo que você é uma profissional que até está falando da importância disso por praticar. Mas nem todo mundo é assim, e nem todos os espaços na cidade são rigorosos como o teu estúdio. E eu queria saber o que você acha da fiscalização. Você já foi fiscalizada alguma vez ao longo da tua carreira, ou você faz e segue esses protocolos porque você entende que é melhor para você e para a sua cliente? Então, é bem falho. A fiscalização é falha. Eu nunca recebi visita. Mas, assim, a gente tem que buscar saber, assim, tem como ligar também para poder saber certinho o que é permitido, não é permitido, né? Porque muitas pecam por causa disso, por causa da falta de informação também. A gente, assim, existe tanta normativa, existe tanta regra para vários trabalhos específicos, e vamos falar que a gente está falando de saúde, porque pode transmitir uma doença, dentre elas a hepatite, e os espaços não são fiscalizados. Ou seja, o Brasil ainda falha na questão da fiscalização. E nessa coisa, joio e trigo meio que ficam juntos, né? Porque já que não fiscaliza, tá todo mundo meio que certo e tal, e aí gente que trabalha de forma correta não é valorizado como deveria, em minha opinião, né? Agora, para a gente finalizar esse bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os clientes, sobre essa questão da segurança. A segurança, a qualidade no atendimento, por que você preza tanto isso, e deixar também os teus contatos, o endereço, o telefone, as mídias sociais, para quem quiser ficar cada dia mais linda com as suas unhas. É isso que diferencia, né? Eu vejo meus clientes aqui, além de unha bonita, mas é a questão da saúde, sim. Eu acredito que muitos clientes têm essa ideia, essa noção, né? Então, elas ficam confortáveis e confiam no meu trabalho. Eu acho que é assim que a gente consegue conquistar, né? E criar vínculo. E é isso mesmo. Jéssica Vital, pode me achar lá, tem meu contato, tudo certinho lá. Maravilha. Jéssica, queria te agradecer pelo bate-papo. É sempre uma delícia aqui, quando a gente está conversando, para levar alguma informação interessante para o público da TV Petrópolis, mas também é uma delícia quando eu estou no meu momento princesinha com você, fazendo pé e mão e saindo mais leve do estúdio. Obrigada de verdade, até breve. Carla, beijo, beijo. Um beijo grande. Você fica comigo, que eu volto logo após o intervalo. Um sorriso bonito é o seu melhor cartão de visitas. A doutora Amanda Claveri proporciona o que você precisa para a sua saúde bucal, seguindo todos os protocolos de segurança. Atendimento em todas as especialidades, para todas as faixas etárias, com alta qualidade e segurança comprovada. O sorriso que você deseja está em nossas mãos. Doutora Amanda Claveri, odontologia especializada. Ainda dependendo de carona. Chegou a hora de você ter a sua CNH Autoescola Serra Verde. Aulas teóricas presenciais, online e híbridas. Instrutores experientes e credenciados pelo Detran. Carros novos. A única da região com carro adaptado para deficientes. Maior índice de aprovação de Petrópolis. Sua habilitação é na Autoescola Serra Verde. Confiança é essencial quando o assunto é saúde. Há mais de 15 anos no mercado, a Brasil Manipulação produz medicamentos fitoterápicos, homeopatia, alopatia e medicamentos controlados, além de gels, cremes, shampoos e muito mais.
As fórmulas manipuladas são produzidas por farmacêuticos capacitados, que visam a qualidade e a segurança do produto final. Compromisso contínuo com a saúde e bem-estar dos nossos clientes. O Espaço Linda Feitosa existe desde 2001 e proporciona às mulheres estilo e serviços como design de sobrancelhas, delineador de olhos e micropigmentação de sobrancelhas e lábios. Pós-graduada em dermomicropigmentação e especialista em design de sobrancelhas com foco no visagismo, Linda Feitosa consagrou a frase: "Os fios definem as sobrancelhas e estas definem uma pessoa". A beleza que você procura, promovida através das nossas mãos. Olá pessoal, aqui é o Léo Carvalho e eu tenho uma novidade incrível para você que busca ensino de qualidade. Imagine um lugar que oferece não só o ensino médio, mas também cursos técnicos, profissionalizantes e universitários. Tudo no mesmo espaço. Pois é, isso existe e está aqui há mais de 30 anos. Na Index, a excelência acadêmica é a nossa marca registrada. Aqui você encontra uma estrutura moderna, professores qualificados e uma atmosfera inspiradora para impulsionar o seu futuro. Junte-se a nós e faça parte dessa história de sucesso. Index, onde o conhecimento transforma vidas. Matricule-se agora e seja gigante. Seja Index. No RM Consultório você encontra atendimento particular com horário marcado, conforto e qualidade para toda a família. Nossa equipe conta com profissionais em pediatria, clínica médica, fonoaudiologia, geriatria, ginecologia, obstetrícia e nutrição, dedicados para a saúde da mulher e da criança. Ambiente acolhedor com brinquedoteca e espaço de café para sua comodidade. Agende sua consulta e venha conferir um atendimento diferenciado. Seu filho rejeita comida o tempo todo? Você sabe a forma correta de iniciar a introdução alimentar do seu bebê? Os horários das refeições são sempre motivos de briga na sua casa? Sente que está com dificuldade para engravidar? Sabia que o acompanhamento nutricional na gestação é fundamental para o desenvolvimento adequado e saúde do seu bebê? Essas situações têm solução e a especialista Rafaela Cogliatti pode te ajudar. Porque cuidar da nutrição é garantir saúde para o futuro. Marcele Malaquias, esteticista, cosmetóloga, massoterapeuta, terapeuta naturalista e integrada. Atende agora no Espaço Labela, um local acolhedor e profissional em bom sucesso para você e toda a sua família. Estética, massagens, terapias alternativas, produtos fitoterápicos e muito mais. Atendimento com hora marcada. Venha cuidar do seu corpo e da sua alma. Três, dois, 1 e o programa Comunicação Livre dessa semana chegou ao fim. Eu espero de verdade que você tenha apreciado esse bate-papo que a gente levou, que tenha percebido quem são os nossos patrocinadores, apoiadores, amigos e parceiros e que esteja aqui conosco na próxima semana. Mas até a próxima semana, fica aqui na programação da grade da TV Petrópolis. Um beijo grande e até lá. Tchau, tchau.